Pai. Graça e paz, queridos irmãos, é com alegria que estamos nesta manhã, domingo. Podemos então aqui fazer mais um EBD e desejar a você desde já um bom domingo e Deus continue nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. Então eu quero convidar você a poder estar trabalhando hoje no texto de Eclesiastes, no capítulo ao capítulo 12. E quero te convidar a orar ao Senhor. Teremos aqui um intervalo também para que a gente possa ter um momento de oração, a favor dos filhos de oração no momento. Mas a questão é para estarmos nesse momento. Então, cuidar a todos de bom e acreditando na palavra de Deus. Então, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento em tua presença. E Deus, a Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue nos ajudando e nos auxiliando em todos os momentos da nossa vida. Possamos aprender a tua palavra com muita responsabilidade, e entender a tua palavra e guardá-la em nosso coração. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor continue abençoando a sua igreja, fortalecendo, fortificando, ajudando em todos os seus caminhos, para que ela continue, ó Deus, sendo ajudada pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor esteja presente com cada irmão, cada amigo, cada
cada espectador, de maneira que o Senhor possa então nos ajudar de um modo geral. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E assim nós iniciamos esse trabalho, convocando você a estar presente conosco nessa escola bíblica dominical. Quero também, irmãos, com isso, aqui informar a igreja que a nossa querida irmã Irene Lima, ela soube agora pela manhã, ela caiu, deslocou o fêmur e está agora na sala de cirurgia. Devemos estar orando em favor da nossa irmã Irene Lima. Assim como também o pai de Laura, do irmão Felipe Abraão, no caso, o sogro dele. Então, devemos orar. Sabemos que ele está no Getúlio Vargas, passou mal, estava vomitando sangue e ali foi de urgência para de Gravatar ao Getúlio Vargas. Então, devemos estar orando também em favor dele. Também em favor da irmã Rama, que estava um pouco debilitada, mas devemos estar orando por ela. Já soubemos também que ela melhorou. Em favor de tantos outros irmãos que na quarta-feira pedimos então oração. Então devemos estar aí contritos em oração e devemos estar atentos aos nossos irmãos que estão com pedidos urgentes de oração. Eu gostaria então de convidar agora pela manhã a fazermos um clamor em favor desses irmãos e tantos outros pedidos que temos recebido durante a semana e que nós estamos então aí orando pelas necessidades, pelas dificuldades que nós estamos tendo e estamos sabendo, logicamente, que está em todo o país. Então, vamos orar agora, mais uma vez, por esses irmãos. Deus bendito, te colocamos os nomes dos nossos queridos irmãos em tuas mãos. Sabendo, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, ó Deus, nesse instante, ali naquela sala de cirurgia, com a irmã Irene. Senhor, ó Deus, com o pai Laura. Senhor, ó Deus, com a irmã Rama. Senhor, ó Deus, com tantos nossos irmãos. Ali com a irmã Iracema, que está aos 97 anos, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue ajudando a sua filha. Abel ali, ó Deus, ajudando, dando força para que possa cuidar de sua mãe. Assim como também, ó Deus, tantos outros irmãos, como a irmã Maria Arruda, tantos outros irmãos de idade, a irmã Hilda. Ó Deus, pedimos no nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue ajudando os nossos irmãos. Pedimos também em favor dos enfermos, de um modo geral, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão, ó Deus, no leito de dor, em salas de cirurgia, no âmbito geral. Pedimos pelos médicos, enfermeiros, pedimos, Deus, que o Senhor continue ajudando a nossa nação no âmbito universal, que o Senhor continue nos ajudando e nos auxiliando, porque não temos outro nome a recorrer a não ser no nome precioso de Jesus. Como diz a palavra, é no nome precioso de Jesus que então nos refugiamos e recorremos, porque este nome tem poder para ressuscitar os mortos e fazer então a nossa vida de maneira agradável e saudável no Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, em companhia do Espírito Santo. Então, assim, ó Deus, na paz do Senhor, possamos estar seguros e amparados na paz de Cristo Jesus, porque sabemos que o Senhor, nesse instante, que está contemplando as orações dos justos sobre a terra, o clamor da tua igreja. Assim nós oramos e confiamos em nome de Jesus. Amém. Então, com
com alegria que mais uma vez estamos nesta manhã, nessa escola bíblica dominical. Quero compartilhar contigo aí, então, o texto sagrado que está em Eclesiastes, e nós vamos ler a parte aí do ápice do texto, que seria, no caso, Eclesiastes capítulo 9, verso 12. Né? Aliás, verso 2. Eclesiastes 9, 2. Então, nós podemos ler junto com você aí, Eclesiastes 9, 2, que diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo concede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Amém. Então nós temos um grande desafio pela frente, irmãos. Temos aí um grande desafio. Eu gostaria de aqui dizer a você que não é fácil entender esse desafio agora, esse texto. Não é fácil a gente compreender agora o que nós passamos a desfrutar dessa leitura. É um texto realmente que é desafiador e que nos provoca nesta manhã a verificarmos tudo aquilo que já tínhamos dito, tudo aquilo que, de fato, já tínhamos alinhavado aí, junto com as outras mensagens. Lembra que eu falei que, em outras mensagens, que muitos momentos difíceis, de aflição, de angústia, que vêm sobre a terra, vêm para todos, e de igual modo. Então, Deus, Ele é justo, Ele é perfeito, e na sua perfeição, na sua justiça, então Ele distribui de igual modo todas as coisas, assim como o bem, assim como o mal. Então, é agora, num texto como esse, que entramos aí num questionamento para, de fato, entendermos a soberania de Cristo, a grandeza de Cristo, e ver o quanto de fato é misterioso, o quanto de fato é muito misterioso de entender a palavra de Cristo Jesus, ou de Deus, aqui no Antigo Testamento, né, propriamente anunciada como Deus absoluto e Senhor, e aí fazendo a ponte com Cristo Jesus, o Filho de Deus. Né? Então, nós temos aí, então, uma palavra que nos chama a um desafio. Mas antes eu gostaria de partir do princípio de a gente fazer, como recomenda a lição, partindo do capítulo 7, para que a gente possa, então, dar sequência e passar pelo capítulo 9, quando nos chama a atenção, dizendo que o ensinamento nos mostra que os mistérios de Deus são grandes e que as coisas sucedem para todos igualmente, tanto para justos como para injustos. Então, quando nós observamos isso, então, verificamos que o texto de Provérbios, ele quer, com finalidade, nos mostrar a superioridade e grandeza de Deus. Quer também nos mostrar aí a firmeza com que Ele tem conhecimento de todas as coisas. Então, nós temos aí a grandeza de Deus, que de fato Ele tem o conhecimento e detém todo o conhecimento, ao mesmo tempo que Ele é o que julga todas as coisas. Nós tínhamos falado isso também em outra live, nós tínhamos falado sobre o julgamento de Deus. Lembra disso? Nós tínhamos aí anunciado e falado que Deus é quem julga as coisas, e que nós tínhamos
presenciado nesses momentos de pandemia, de aflição, muitos julgamentos, muitos juízos de valores desnecessários, coisas que não é para a igreja fazer, coisas que não é para os pregadores fazer, mas que é para os pregadores anunciar a palavra e dizer que a chuva está caindo no telhado do bom e está caindo no telhado do ruim. Por enquanto, não vi nada contrário. A chuva está caindo em toda a cidade do Moreno, a chuva está caindo por onde ela está passando e está caindo, então, no telhado daquele que é bom, que é piedoso, que é justo, que é senhor da sua casa, que é um homem de bem ou que é uma mulher de bem, assim como está caindo no telhado daquele que está maquinando mal, que está fazendo o que não deveria fazer. O que nos mostra aí o texto bíblico, que é justamente evidenciar, nos mostrar, o que é mostrado é justamente as escolhas. E a gente precisa entender isso. De acordo com as nossas escolhas, então seremos abençoados ou amaldiçoados. E aí é que está o foco da questão principal do texto de Eclesiastes. A nossa escolha, aquilo que nós estamos escolhendo, aquilo que nós estamos optando pela vida. Isso aí é que é o diferencial. Por quê? Porque Deus mostra o seu amor e a sua grandeza de tal forma que se ele privasse a chuva de cair no telhado ruim, o ruim teria, então, muito argumento para questionar a desigualdade de Deus. E Deus não é desigual. Deus é justo, perfeito. Deus não tem, de maneira nenhuma, a falha nos sentimentos como nós temos. Deus é perfeito e justo de maneira tal que Ele sabe muito bem o que está fazendo e nós não sabemos. Assim como também, em muitas ocasiões, não sabemos o que estamos dizendo. Então, o texto de Provérbios nos mostra a sabedoria partindo do princípio de como saber viver. E este como saber viver está justamente pautado nas nossas decisões, nossas escolhas. Como tem pessoas que são boas, pessoas do bem, mas têm feito escolhas péssimas para a sua vida. E aí tem colhido coisas ruins para as suas vidas. Assim como tem pessoas ruins, mas têm feito escolhas boas para as suas vidas. E aí colhem coisas boas. Então, esse antagonismo que a Bíblia está falando, que é uma coisa muito difícil de ser trabalhada e entendida, mas é possível aceitar aquilo que Deus está colocando como algo para que todos nós sejamos sabedores daquilo que Ele propõe, daquilo que Ele ensina sobre a face da terra, para que todo ser humano entenda bem que, na verdade, Deus ama a todos de igual modo. A gente tem a mania de querer fazer os nossos grupos. A gente tem a mania de querer fazer a seleção. Mas não é assim que a Bíblia diz que Deus é. Deus é igual para todos. Assim como, por exemplo, o que é mal pode escolher a Deus e assim se arrepender dos seus pecados e se converter e tornar a sua vida uma vida bem melhor. Assim como aquele que é bom ou que está seguindo caminhos bons e de repente praticar o que é mal, escolher o que é mal e de repente tirar, desnortear a sua vida e aí colher o que é mal. Então, percebemos então com isso que é uma colheita justa.
não é? Uma colheita justa. De maneira que ele está dizendo que ele nos dá, então, oportunidades. Então, percebemos aí, no foco geral, do capítulo 7 até o capítulo 9 de Eclesiastes, então percebemos a oportunidade que Deus representa. E quando nós falamos em oportunidade que Deus representa, então nós falamos agora para você que Deus continua sendo oportunidade de aceitação. Deus continua sendo oportunidade de reconciliação. Deus, ele é bom. Deus, ele é justo. Deus, ele é julgador de todos os seres humanos e nos julgará conforme segundo as nossas obras. E aí é interessante percebermos que não só nas obras, mas também na fé que estamos aí fundamentados. E quanto a essa parceria de fé e obras, o texto bíblico, então, nos põe o desafio de crer no Deus da Bíblia, das Sagradas Escrituras. É isso que ele está dizendo, que ele é o único Senhor e eterno Senhor, Deus Criador de todo o universo, porque aí a gente tem o princípio da criação e soberania daquele que de fato fez todas as coisas, ao mesmo ponto que delegamos a ele o direito de ser Senhor de todas as coisas, partindo do princípio de crer e assim aceitar. Então nós rendemos graças a ele, porque entendemos e aceitamos que ele é o Senhor de todas as coisas, e eu tive esta compreensão. A partir do momento que temos essa compreensão, temos então a aceitação. Então passamos a aceitar que ele é o Senhor de tudo e de todos, da minha própria vida. Então, quando temos essa base, essa compreensão aí universal do que a Bíblia está falando, temos então a grandeza do ensinamento e sabemos que Deus é justo, perfeito, imutável, e o Deus de ontem é o de hoje e será o de amanhã, porque ele não muda. Então ele não faz seleção, ele não faz acepção de nação. Ao contrário, o que ele está dizendo é que ele, na verdade, ama a todos de igual modo. Assim como ele deu a terra, o mar, os céus e tudo que neles há, ele deu para todos os homens sem acepção de raça, cor, nação, tribo, seja o que for. Então, antes mesmo de os homens entenderem isso, ele já era. E é justamente aí que entendemos um princípio universal e grandioso da palavra de Cristo, que é a grandeza do Criador, sendo ele o Senhor de todas as coisas, e que antes mesmo de tudo ser formado, ele já era. Ele existia. Ele era Senhor. E aí é um mistério grandioso que nós então passamos a perceber com esses ensinamentos, que de fato o texto de Eclesiastes diz que se formos mais profundos naquilo que não é permitido, teremos então a dificuldade e enlouqueceremos. E aí é onde mostra os dois polos, o polo então dos limites do homem e da ilimitação, da infinitude, da grandeza de Deus. Então nós temos dois polos aí, mais uma vez, o da limitação e do ilimitado, que é Deus. Né? Então nós vamos sempre encontrar isto na palavra de Deus. Como Eclesiastes 8, no caso nós encontramos aí a submissão do rei, a grandeza do rei, não é? Mas mesmo assim, ele fala que tudo é suscetível tanto aos reis, como também aos súditos do rei. Tanto é suscetível ao rico, como ao pobre. E aí, mais do que uma realidade, nós estamos enfrentando isso agora. Tanto pobre como rico, nações, todos estão sofrendo de maneira geral. Então, é um ensinamento que nos mostra
que Deus, na verdade, está a nos ensinar como de fato devemos viver. Devemos viver de uma forma digna, é isso que ele está dizendo, escolhendo o bem, à medida também que ele nos mostra que Deus é justo e dá oportunidade para todos. Então, foge aquele princípio de grupo seleto, foge aquele princípio de grupinhos, mas entendemos no âmbito universal a grandeza de Deus, que Ele de fato é grande e está a ouvir e saber de tudo que se processa no coração de todos os homens. Então, as nações do mundo inteiro estão sendo contempladas por Ele, e Ele julgando as nações do mundo inteiro. Por isso que eu continuo defendendo nas lives que não é motivo, mesmo diante dos sofrimentos presentes, não é motivo para a igreja estar julgando as nações nem atitudes, mas é motivo de nós estarmos pregando a palavra de Deus e falando do amor de Deus e falando da oportunidade de Deus. Estes momentos que estamos vivendo são momentos oportunos para se pregar o amor de Deus, se falar do arrependimento, ao mesmo tempo da reconciliação que Ele nos promove diante aí do Filho, o Cristo ressurreto, para nos reconciliarmos com aquele que de fato é Senhor de todas as coisas, mostrar os dois polos, mostrar o polo da limitação humana e o outro polo do que é ilimitado, do que é pleno, do que é infinito, do que é Senhor de todas as situações e Senhor de todas as coisas. Então, Salomão, no capítulo 8, já nos mostra estas questões e nos mostra, então, estas dificuldades de entendermos isso em muitas ocasiões. É um grande desafio entendermos essas coisas. Por quê? Porque, como ser humano, em muitas ocasiões, nós queremos, então, julgar e fazer os grupos separadamente. Então, nós percebemos isso na vida cotidiana, nos grupos sociais, na sociedade. Nós temos grupos que vão valorizar alguns princípios, outros grupos que não vão valorizar princípios, e assim vai por diante. Então, nós temos grupos e grupos e grupos formados dentro de uma sociedade, não é? De acordo com o patamar financeiro ou não, de acordo com o patamar de conhecimento ou não. E aí, quando nos defrontamos com a palavra que Salomão está nos explicando no capítulo 8 e agora capítulo 9, ele nos mostra então de que Deus, ele vem para distribuir de igualmente para todos a mesma coisa. Então, o sol, quando nasce para todos os grupos formados pela sociedade, seja rico, pobre, seja em favelas ou comunidades, como é chamado no dia de hoje, seja em condomínios de alto padrão, ou seja, o sol está nascendo para todos de igual modo. Assim como as aves do céu, como os peixes do mar, como os animais da terra, estão distribuídos pela face da terra de igual modo. Então o pobre e o rico vê o passarinho do mesmo jeito. Então ele está dizendo que o azul do céu é para todos, o sol é para todos, a chuva é para todos, assim como também o sofrimento é para todos. Então perceba que o texto, ou os textos, bem dizendo assim, de Eclesiastes, vai trabalhando a nossa visão para que ela se torne ampla, para que a gente tenha uma visão maior da realidade dos fatos, e não uma visão tão exclusivista, tão pequena, de acharmos que nós somos o centro das atenções e que os outros são as escórias,
que os outros são justamente menores do que nós. Não é isto que o texto sagrado nos mostra. O texto sagrado está dizendo que Deus é para todos. E partindo desse princípio de que Deus é para todos, é que Ele nos fala de igual modo, assim como a chuva cai na casa de todos de igual modo, assim é a palavra de Deus que está acessível para todos de igual modo. Tanto é que o ensinamento do Novo Testamento já nos mostra um grande fundamento da igreja cristã, da igreja de Cristo, que é ir por todas as nações da terra e falar do amor de Deus que está justamente em Cristo Jesus o Senhor. Então perceba aí que é o ir de Cristo a todas as nações para anúncio desta palavra, para uma universalidade, uma globalização da palavra, e que todos tenham conhecimento dessa palavra, para que todos saibam do verdadeiro amor de Deus através de Cristo Jesus, e que todos passem a perceber que seremos sinalizados pelas nossas próprias atitudes ou não, e as nossas decisões tomadas a partir do princípio de nossa vivência na Terra. Então, é aí que nós temos a sabedoria do texto de Provérbios nos ensinando que nós somos iguais, barro, somos pó, e ao pó voltaremos. É um princípio igualitário e justo, ao mesmo tempo que ele diz que o diferencial será aí as atitudes tomadas. Uns vão tomar atitudes do bem e outros vão tomar atitudes do mal. E de acordo com as atitudes que tomam, cada um toma suas atitudes, fazem suas escolhas, também colherão sobre suas escolhas. Terão os frutos desta semeadura, terão os frutos desta plantação que está fazendo. Então, o texto, ele parte do princípio de que Deus é tão justo que ele, então, julga com justiça todas as nações, todos os seres humanos de igual modo. E aí ele parte do princípio também de que Deus é Senhor de toda a alma, de todo espírito. Não é? Se a gente partir do princípio dicotomista, que é a visão de corpo, espírito e alma. Se for dicotomista, é partindo do princípio de que nós temos só o corpo e o espírito. E aí a gente tem, então, a visão que, logicamente, é discutida aí por muitos pensadores com relação a isso. Mas, seja de um modo, seja de outro, a Bíblia nos fala, então, da grandeza do Senhor, que está a sondar os corações, provar os pensamentos e saber o que neles estão contidos. Então, este, de fato, é um Senhor amplo das Escrituras, grandioso, e que nos chama, manhã após manhã, à remissão dos pecados, nos chama à mudança de atitude, nos chama, então, à correção e, ao mesmo tempo, que nos ensina a viver. E aí nós temos, então, no capítulo 10, a excelência da sabedoria, que nada mais é do que saber viver. Saber viver, e aí este modo de vivência, ele fala que é o que Deus, na verdade, se agrada. E aí temos também a visão ampla do texto sagrado, que nos dá o entendimento da grandeza e diversidade que ele mostra no âmbito mundial. Ele sabe como proceder, essa forma diversa de ele estar falando às gerações, está falando às gerações, nos mostra, então, a grandeza de Deus. Quando eu falo de diversidade, eu estou no contexto de liberdade sexual. Eu estou no contexto de que Deus está se manifestando grandiosamente nas gerações. E sendo Ele grande e soberano, e a sua forma reveladora, a sua forma tem, de fato, uma maneira, ou várias maneiras,
de trabalhar na vida dos seres humanos. Por quê? Porque cada um é diferente do outro. Cada nação é diferente da outra. Cada ser humano é diferente do outro. Então Deus tem uma maneira correta de trabalhar em cada vida. Então, para ser melhor entendido nesse aspecto, é que para cada criatura Deus tem um plano. Não é? É aí a visão. Para cada criatura, Deus tem um plano especial, ou seja, a necessidade aí de ele trabalhar na vida de cada um, de que forma como ele, somente ele sabe trabalhar. Por quê? Porque ele é sabedor e nos conhece muito bem. A palavra de Deus já nos diz que isto é forma, de fato, infinita e grandiosa de Deus ser. Então, Deus de fato é grande e infinito, e aí temos limitações nas nossas palavras. Perceba que nesta manhã nós temos então algumas limitações, e é isso que você precisa perceber do outro lado aí. Nós temos algumas limitações que o texto nos promove. Limitações. E que limitações são estas? São limitações que o texto nos mostra. Nós temos dificuldade em expressar aquilo que Deus é. Nós temos dificuldade de explicar o que Deus é. Por quê? Porque como explicar a qualquer pessoa o que é infinito? Passaremos a manhã inteira e não daremos conta de explicar o que é infinito. Explicar o infinito é difícil, não é fácil. Então nós temos aí o próprio texto de Eclesiastes nos dando o entendimento de que nós temos limitações e sabemos até a um certo parâmetro, até um certo ponto, e depois se encerra. Então, às vezes nós queremos passar desse parâmetro. Quantas pessoas fazem perguntas difíceis de serem respondidas, né? Uma pessoa me fez uma pergunta essa semana que eu disse: não tem uma pergunta mais fácil para me fazer do que essa pergunta difícil. Por que às vezes as perguntas são difíceis de ser respondidas? Porque elas estão envoltas em mistério, no mistério grandioso do Criador. E aí limita-se o nosso entendimento, porque nós temos então as limitações. Então, não é fácil entendermos, e o texto nos ensina a sermos sábios, que quando nós não entendermos as situações, então partimos do princípio de aceitar e deixar na mão de Deus, que Deus está sabendo o que está fazendo. Percebe então a grandeza aí da submissão a Deus, de submissão a Ele, partindo do princípio de que você sabe que Deus sabe de tudo e que você não sabe de nada, ao mesmo tempo que você confia todas as coisas na mão dele. E aí é este princípio que a Bíblia está querendo nos mostrar. O princípio de que eu tenho minhas limitações e que Deus é ilimitado. E a partir do momento que eu confio em Deus, independentemente das circunstâncias que estão ao meu redor, eu continuo crendo na grandeza e soberania de Deus. Então, se chover, Ele continua sendo Deus. Se não chover, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele não curar, continua sendo Deus. Então, este é o princípio verdadeiro das Escrituras. Não partindo daquele princípio que, em muitas ocasiões, nós podemos até dizer que ele é adúltero, ele foi mudado, que é o princípio de que eu adoro, de que eu me aproximo de Deus a partir do que Ele pode fazer ou que Ele pode me beneficiar. Este princípio é adulterado, porque nós não devemos jamais nos aproximar de Deus partindo do princípio de troca, do princípio que Ele pode me favorecer. O texto nos mostra que, assim como Jó louvou e engrandeceu a Deus na riqueza, deve-se também na pobreza ou na escassez
continuar com o mesmo louvor, com o mesmo agradecimento. Então, eu não devo estar somente aos pés de Deus quando estiver cheio de riqueza. Quando estiver na pobreza, eu sou maldito, amaldiçoado porque eu sou pobre. Quem foi que disse isso? Isso não é ensinamento bíblico. Isso não é ensinamento das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras vai dizer que, em muitas ocasiões, o pobre é rico e o rico é pobre. Por quê? Porque muitos pobres, financeiramente, estão cheios de paz e de alegria em suas casas. E muitos ricos estão com sua conta bancária muito gorda, com muitos bens materiais, mas a sua casa está cheia de tristeza, angústia e terror. Então, o princípio da Bíblia não é nos aproximarmos de Deus através do que Ele pode nos oferecer, mas o princípio da Bíblia é nos mostrar que Deus é todas as coisas, que Ele é tudo. Então, seja na pobreza, seja na riqueza, seja na fartura, seja na não fartura, então Ele continua sendo o dono da situação e está aí para nos favorecer ajuda, proteção, perdão, e Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, partindo desse princípio, anulamos aquela visão exclusivista do judaísmo. Nós somos o povo santo, só nós somos o povo herdeiro, só nós temos a promessa, só nós, e o povo e o restante do mundo ninguém tem nada. Então, perceba que não é isso que o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, quer nos mostrar. Quer nos mostrar que Deus escolheu uma nação para ser luz para as outras nações. Assim como Ele escolheu você dentro da sua casa para ser luz para toda a tua casa. E aí a tua casa ser salva pela luz do Evangelho que está em ti. É esse princípio da universalidade. É esse princípio do amor de Deus, da igualdade. E Ele não te escolheu para guardar a palavra e ficar só para você. E que você é o escolhido e os outros são malditos e já estão condenados ao inferno. Não é assim. Não é esse princípio da Bíblia que nos mostra através de Cristo Jesus no Novo Testamento. O princípio, ele é posturado, alinhavado aí, muito bem feito, de maneira que ele vai mostrando que Deus está buscando as nações e fazendo com que as nações do mundo inteiro percebam aquilo que Ele quer que sejamos e o que é a vontade soberana de Deus sobre todas as nações. E aí Ele se revelando às nações que se curvam ao seu nome. E este povo que se chamar pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu estarei com ele, e ouvirei os seus clamores, sararei a sua terra, e farei com que sua terra seja próspera. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que, à medida que invocamos o nome de Cristo, nós então estamos aí procurando aquele que é o Senhor de todas as coisas. Então, partindo do princípio realmente inclusivista, de que ele inclui os seres humanos no seu projeto salvífico, no seu projeto de igualdade, no seu projeto de julgamento perfeito, no seu projeto de redenção, no seu projeto de abençoar cada um segundo a sua própria atitude, é aí que Deus está se revelando nas Escrituras. Não quer dizer com isso que Deus não haverá de julgar a terra e todos os homens. Não é isso. Não é isenção de julgamento, de justiça. Como diz a palavra, Deus é bom e Deus é justo e é juiz. Então, Ele julgará e Ele sabe como julgar. O que Ele não ordena é a igreja julgar. O que Ele não ordena é eu e você estar fazendo juízo de valor. Porque esse juízo de valor não nos levará a lugar nenhum. Até porque as nossas casas estão com pensamentos mais diversos. Filhos, maridos, mulheres. E aí o que é que acontece? Não podemos estar julgando aquilo que Deus pode fazer. Então, Deus nos convida a verificarmos que a verdadeira atitude
a atitude correta é aquela que é um parte do princípio de saber viver. E viver observando uma visão universal de que Deus está trabalhando sobre a face da terra e que Deus está trabalhando na minha geração, naquele grupo de pessoas desta geração. Deus está trabalhando, seja ele onde for, aonde estiver, seja qual for a nação. Quando também Provérbios anuncia dizendo que devemos estar observando a mocidade, no capítulo 11 e verso 12, nós temos aí a mocidade e o confronto da velhice. É aquilo que a Bíblia sempre vai nos mostrar, que o sofrimento é para todos, assim como a morte é para todos. Assim como a vida é para todos, a morte também é. É o confronto da vida e da morte, da juventude e da velhice. É o confronto que a Bíblia nos mostra enquanto estamos aqui. E aí ele nos mostra então que o sofrimento ele é terreno e vem para todos de igual modo. Assim como também os momentos de paz e de alegria vêm também para todos de igual modo. Então, Provérbios nos chama também a atenção. Aí a gente vai fazendo a síntese dos capítulos para que os nossos irmãos e ouvintes possam entender nessa EBD o modo principal pelo qual o texto de Eclesiastes está nos convocando nesta manhã. E aí ele fala que o princípio sabedor é daquele que sabe viver a sua mocidade corretamente, procurando os princípios de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que ele entende que Deus é Senhor e sabedor de tudo, e que já na sua juventude ele procura viver esta vida, uma vida digna, reta e boa aos olhos de Deus, ele passa a acumular então experiência, base para a sua própria vida, ao mesmo tempo que ele vai demonstrando a atitude correta de ser vivida para os que não adquiriram ou os que não têm. E aí o que acontece? Ele está dizendo que isto é tão engrandecedor que quando ele chegar à velhice, ele terá bagagem suficiente porque acumulou sobre si coisas boas, atitudes boas, do que acumular pensamentos e atitudes ruins sobre a sua vida, ou seja, descobrir isso já na velhice. Agora, também ele não é motivo de excluir os que estão na velhice para descobrir que passou a vida e que não fez o que era para ser feito. Ele está dizendo que tanto o jovem como o velho, tanto o jovem como o ancião, aí esse dualismo novamente, ele nos mostra que ambos devem ter sabedoria para viver. Então, deve mostrar deve ter aí o ensinamento principal para todos nós e nos mostra então a realidade dos fatos. É por isso que no capítulo 11 a gente tem a vaidade da juventude, né? Os jovens na sua vaidade, pela sua força, pela sua ousadia de fazer as coisas, e no capítulo 11 nós temos aí a velhice em confrontação com a juventude. Na juventude nós temos aí os cabelos, não é? Sedosos e bonitos, temos os olhos brilhantes, cheios de brilhos, de sonhos, e no capítulo 12 nós temos então os cabelos brancos, já vividos e desbotados, e temos então os olhos aí apresentando a cegueira ou perca de visão pelos anos que se passaram e os olhos não são mais o mesmo. A gente tem o duplo sentido, que é o sentido para nos mostrar que na juventude há muito vigor e brilho nos olhos, e que Salomão está dizendo que muitos desses vigores, desse brilho, desses sonhos são ilusão, enquanto muitas vezes na velhice é que se tem a verdadeira visão das coisas. Então,
Tem gente que está morto, mas está vivo, e tem gente que está vivo e está morto. A troca de valores. Vamos lá tentar explicar. Salomão está mostrando isso aí. Tem muita gente que está vivo, mas está morto por dentro. Isso é um fato, é realidade. Se não fosse assim, nós não viveríamos um século de depressão. E tanta depressão que está acontecendo no nosso meio. Por quê? Ele está vivo, mas e está morto, sem sonhos, sem vida, sem nada. Né? Então, esse é um dos motivos pelos quais nos leva ao fundo do poço e a querer, então, tirar a própria vida para exterminar ela. Da outra forma, tem gente que está morto, mas está vivo por dentro. Ou seja, que teoricamente o corpo, o lado físico, pode estar apresentando já sinais de morte, mas ele está muito vivo, sim senhor, por dentro. Que aí a Bíblia vai dizer que o seu espírito está vivo porque Deus está com ele e lhe dá muito vigor de vida e vida eterna. Então, a gente precisa entender esses mistérios, que não é fácil, mas a Bíblia nos mostra um pouco dos mistérios que precisamos entender. Então, ela nos mostra que devemos viver a vida fazendo as escolhas certas. E quais as escolhas certas da nossa vida? Escolhemos a Deus. Escolhemos o bem. Escolhemos estar do lado de Deus. Escolhemos estar do lado da sua vontade, dos seus ensinamentos, dos seus propósitos. Então, com isso, nós resumimos e fazemos essa manhã uma manhã de aprendizado em cima do texto de Eclesiastes, em cima de um texto universal de vivência e de sabedoria. Então, ele nos mostra que as nossas escolhas, e a melhor delas, sempre será ao lado de Deus. E aí, fazendo já um elo ao lado de Cristo Jesus, o Senhor e Senhor das nossas vidas. É com essa mensagem, com esses textos, ou capítulos, que nesta manhã, então, podemos aqui meditar e fazer a nossa escola bíblica dominical, aproveitando o tempo de vida, aproveitando esses momentos aqui para saber viver. E é isso que o autor da revista do trimestre passado nos mostrou muito bem, nos quis fazer aí uma síntese e nos mostrar que viver de verdade é aqueles que vivem com Deus no coração. Então, ele fala tudo isto para resumir e chegar nesta finalidade. Ele diz que, de fato, os que vivem de verdade são aqueles que vivem com Deus no coração. E aquele que vive com Deus no coração, vive com a vontade de Deus, com os mandamentos de Deus, com a palavra viva de Deus, que faz com que os homens sejam mudados de atitude, mudados de pensamento, mudados no seu viver, e aí com isso passa a ter uma vida totalmente diferenciada. E é isso que ele nos convida hoje pela manhã, a tomar as atitudes certas. E qual é a atitude correta, meu irmão, meu amigo, que você tem que tomar? É aquela pautada em Deus. Então você tem que estar aí do lado de Deus. Esteja do lado do bem. Deus é bom. Deus é o bem. Então esteja do lado do bem. Nessa pandemia, nesse momento difícil, todo mundo está enfrentando a mesma coisa. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Agora, com diferencial. Aqueles que estão com Deus, aqueles que estão em Deus, aqueles que estão vivenciando a grandeza de Deus, esses estão desfrutando de momentos de paz, de segurança e de consolo, sabendo que Deus está no controle e ajudando o seu povo sobre a face da terra. Então, se chover, ele continua sendo Deus. Se não chover,
Ele continua sendo Deus. Se na pandemia ou fora da pandemia, nós então continuamos glorificando e sabendo que Ele é Deus. Então, partindo deste princípio, eu quero que você seja aí um adorador de verdade, uma pessoa que esteja, de fato, procurando a leitura correta das Escrituras, que nos ensina isto. Isto é as Escrituras, isto é a palavra de Deus, não adulterada, mas sim é uma palavra verdadeira, partindo do princípio do amor de Deus, do cuidado de Deus e partindo daquilo que Ele ensinou ao povo de Israel e ensinou a todas as comunidades cristãs no mundo inteiro através dos ensinamentos apostólicos. Então, nesta manhã, escolha a Deus, escolha o Senhor, escolha a palavra de Deus, escolha a atitude correta, que é estar ao lado de Deus. Seja com pandemia, seja sem pandemia, esteja aí escolhendo Deus como Senhor da sua vida. Isto é o que a Bíblia nos ensina e nos mostra nessa manhã. Que Deus esteja presente com todos os nossos irmãos. Eu gosto aqui, irmãos, de cantar com os irmãos o hino de Armando Filho. Gostaria, antes de fazer a bênção apostólica, eu gostaria então de que você estivesse envolvido aí com o louvor de Armando Filho, que tem letras muito bem inspiradas e nos convoca nesta manhã a refletir sobre tudo isso que nós acabamos de ouvir. Então, te convoco aí a gente ouvir este louvor de Armando Filho, depois a gente volta para orar e dar a bênção apostólica.
Queridos irmãos, nós estamos com uma ferramenta sendo utilizada pelo Facebook. Então, alguns irmãos que estão pelo Instagram têm algumas limitações. E quem está pelo Facebook está vendo algumas diferenças. E aí o que acontece? Nós então pedimos aos irmãos também, aqueles que puderem migrar para o Facebook, pode fazer. Porque já que nós estamos usando uma programação, um programa que ajuda a transmissão para os que estão no Facebook. Mas aí nada impede você continuar no Instagram. Tem gente que só sabe acionar pelo Instagram, não tem problema não. Continua pelo Instagram. E aquele que está no Facebook vê aí alguns momentos em que nós temos papel de parede, temos alguns outros recursos que estamos colocando. Na tela tem um nomezinho tal do pastor, o nome da igreja, então vai saindo alguns outros recursos, pedidos de oração, que vai sendo colocado, isso pelo Facebook. Pelo Instagram, nós não temos como fazer agora no momento. Então, é uma forma aí de melhorar um pouco a transmissão. Também temos pelo YouTube. Os irmãos podem fazer sua inscrição lá pelo YouTube e fazer aí aderir então a transmissão pelo YouTube, que vai dar uma ajudada também aí, principalmente em alguns mecanismos de TV, de celular, vai ser bom a visibilidade também. Então, enfim, a gente está pelo Facebook, pelo Instagram e o YouTube. Então, nós estamos aí de formas variadas para os irmãos poderem, então, ter acesso às nossas lives. E nós temos aí a alegria, nesta manhã,
encerrar esse momento aqui, ou suspendê-lo, dizendo a você que você tem aí a oportunidade de viver uma vida ao lado de Deus. E aí, ao lado de Cristo Jesus, o Senhor. Então, nos faz, então, entender que Deus é o Senhor de toda e qualquer situação. Te convida a estar com Ele, seja no momento da pandemia, seja em momentos sem pandemia, a você estar perseverante com Ele. Quero convocar aqui aqueles irmãos que estavam cantando pelas janelas no início da pandemia. Quero convocar aqui estes irmãos a continuarem cantando sem desanimar. Aí é que está o grande desafio, né? Eu fiquei com muito medo assim, quando eu vi muitos irmãos, muita gente cantando nas janelas, né, no início da pandemia. E aí eu fiquei com receio, digo, será que se der 60 dias, 90 dias, este povo vai cantar com o mesmo entusiasmo? Né? Então, o texto bíblico nos convida a então perceber que devemos estar unidos pelo primeiro amor, no início até o fim. Esse é que é o grande desafio e o mistério convocado pelas Sagradas Escrituras. Fica com Deus nesta manhã, que o Senhor te abençoe, e vamos então orar e suspender esse trabalho. E logo mais, às 7h30, estaremos aqui em culto de celebração ao Senhor. E aí estaremos mais uma vez ao vivo e te esperando. Culto online às 19h30. Perceba aí, você que está pelo Facebook, você tem as informações abaixo no rodapé. Percebe aí, você que está pelo Facebook. Quem está pelo Instagram não consegue ver, mas quem está no Facebook consegue ver as informações que vão passando no rodapé, com o nome do pastor, pedidos de oração, informações dos mais adversos. Então é uma ferramenta que temos aí a mais nos recursos para a transmissão online. Assim como também em alguns momentos em que o pastor sai de cena e entra o hino, entra o papel de parede, fica aí mais evidenciado a ferramenta que nós estamos usando aí. Quando eu falo ferramenta, eu falo programa para aí as transmissões do culto online. Fica com Deus, vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, amor e consolação do Santo Espírito estejam sempre sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Pega as suas mãos, pega as suas mãos. Quem veio com a família hoje? Queridos, eu quero te recordar uma coisa. Talvez esse dia você ainda não disse. Eu te amo, Deus Pai. Talvez esse dia você não disse, eu te amo, com teus filhos, com tua esposa. Então, próximo que dá para fazer agora, então, beijinho dele, vai. Um beijo. Olha, menino. Aleluia. Se você quiser, se tivesse com essa família para você adorar. Eu amo minha família. Eu amo minha família. Presente de amor. Eu amo minha família. Obra-prima que Deus Pai abençoou. Eu amo minha família. Me ajuda. Eu amo minha família. Ela é do Senhor. Presente de amor. Obra-prima que Deus Pai abençoou.
faltar. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço pela nossa casa de andar, pelos caminhos que o Senhor nos ensinou a trilhar. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor. Eu amo minha família. Eu amo minha família. Eu amo